Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu estou organizando aqui a projeção, mas já vou pedindo para vocês que estão entrando aqui na sala que desative o áudio de vocês, por gentileza, para a gente, enfim, para não me atrapalhar tanto, porque esse áudio aqui de vocês aberto me atrapalha bastante. Eu vou só projetar aqui para a gente poder começar a primeira parte da nossa aula complementar sobre culpabilidade. Pronto, acho que está tudo ok. Acredito que o áudio esteja ok, o vídeo também. Eu vou fechar o vídeo por alguns momentos e sempre que eu precisar me utilizar de algum recurso gestual para explicar ou dar uma ênfase em algum ponto, eu abro o vídeo, porque como o vídeo também consome muito, tem um fluxo de dados maior com o vídeo, então às vezes tem uma instabilidadezinha aí na internet, na minha internet, e aí acaba prejudicando a reunião, tá joia? Então, vou fechar aqui o vídeo, qualquer coisa eu reabro. Bem, pessoal, nessa aula de hoje, né, hoje são 30 de maio de 2020, 15 horas e 5 minutos, estamos iniciando a aula complementar para trabalharmos a temática de culpabilidade no direito penal. Lembrando que podem estar presentes aqui nessa aula de hoje tanto alunos da turma 2NBC, turma da noite, quanto alunos da turma 2MBC, turma da manhã. E aí, como a turma da manhã está um pouquinho atrasada em relação à turma da noite, e esse pouquinho se deve ao fato de que a turma da manhã tem aula comigo na terça-feira, a turma da noite na quinta, e aí a gente teve uma terça-feira de feriado, que foi o carnaval, que não prejudicou o conteúdo para a turma da noite. Então, enfim, acho que eu tenha desenvolvido com um pouco mais de celeridade com a turma da manhã, ainda ficou um espaço aí em relação à temática, né? Querido, esse slide está disponibilizado há muito tempo lá na Classroom, viu, Luciano? Faz muito tempo que esse slide está disponibilizado. O que eu vou fazer é que eu fiz uma pequena alteração nele, uma troca de palavras que eu vi que tinha ficado errado. Então eu vou redisponibilizar esse material. Mas o material, no seu todo, ele está em perfeitas condições de ser utilizados como material de acompanhamento de aula. Volto a dizer, slide não é material de estudo. Material de estudo é livro. Slide é material para acompanhamento de aula. É um guia sobre a aula, mas não é material de estudo, tá bom? Então, dito isso, vamos iniciar aí. Pois bem, como eu estava falando antes, em relação à culpabilidade, a gente tem uma pequena diferença entre as duas turmas. E daí porque, mesmo tendo avançado mais com a turma da noite, nessa aula complementar de hoje, eu vou recuar um pouco para que a gente possa dar continuidade de onde eu parei com a turma da manhã. E, obviamente, para a turma da noite que já viu, vai rever mais uma vez alguns pontos da culpabilidade. Bem, minha gente, eu acho que na turma da manhã eu parei em co-culpabilidade. Eu cheguei a ver a questão da co-culpabilidade e, na oportunidade, eu disse, a co-culpabilidade ela não é uma teoria, não é, que traz uma nova estrutura da culpabilidade para o conceito de crime, o conceito analítico de crime. Ela apenas
é uma teoria que, no Brasil, né, se aplicada, poderá ser feita através do manejo, da utilização do artigo 66 do Código Penal, que trata das atenuantes inominadas. Vocês verão no próximo semestre, com direito penal 1, eu acho que 2, não sei, acho que é penal 1, a questão envolvendo teoria da pena. E aí, na oportunidade, vocês verão que é um agravante, um atenuante, um majorante, um minorante, uma qualificadora. Tudo isso é matéria de teoria da pena. E aí, no artigo 66 do Código Penal, a gente tem as chamadas circunstâncias atenuantes inominadas. O artigo 66 diz o seguinte para a gente: ó, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. E aí, o que é que traz essa ideia da co-culpabilidade para a gente, que é aí uma teoria trazida pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, jurista argentino, que foi ministro da Suprema Corte da Argentina e que hoje, salvo melhor juízo, faz parte do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Bem, pela co-culpabilidade, né, e aí é uma ideia bem criminológica mesmo, o criminoso nada mais é do que um produto, do que uma consequência, do que um resultado do meio social em que ele vive, né? E esse meio social é decorrente, o criminoso, né, é decorrente da incapacidade, da impossibilidade, da incapacidade, da limitação mesmo do Estado em inserir todas as pessoas, dando-lhe oportunidades, né? Proporcionando que todas as pessoas tenham em igual condição a possibilidade aí de desenvolver-se na vida e buscar trilhar o caminho da sua vida pelos critérios de moral, pelos critérios morais, éticos e legais que devem nortear a vida em sociedade. E aí, diante dessa constatação, Zaffaroni diz: ora, se o criminoso é um produto, não é? É um resultado dessa incapacidade do Estado em oferecer iguais condições de desenvolvimento para todas as pessoas, então a sociedade e o Estado também devem suportar uma parcela desse comportamento desviante. E a forma de o Estado fazer essa meia-culpa, né, do Estado suportar essa parcela de responsabilidade, segundo Zaffaroni, seria justamente aplicando um atenuante, uma atenuação de pena para esse indivíduo. O que a co-culpabilidade estabelece não é uma ideia de impunidade. O que a co-culpabilidade estabelece é que, constatando-se essa limitação do Estado em não proporcionar iguais condições para todos, então deve ser atenuada a pena daquele que, com o seu comportamento desviante, acaba cometendo crime. Bem, se a teoria é certa, se a teoria é errada, isso vai da análise, vai aí do perfil, não é, de cada pessoa. Então, vai depender de cada pessoa, do perfil e do pensamento, né, de cada pessoa, acolher se a culpabilidade ela é adequada ou não, se a sua aplicabilidade no plano prático é adequada ou não. Instrumento jurídico para aplicá-la nós temos, que é o artigo 66 do Código Penal. A questão é o debate se ela é uma teoria que deva, de fato, ser aplicada no plano concreto. Eu, particularmente, aí eu vou falar por mim, né, cada um fala por si, eu, particularmente, embora entenda e ache interessante a ideia da culpabilidade, eu, particularmente, com ela não concordo e jamais a aplicaria. Por quê? Porque mesmo concordando com a ideia de falha, de limitação do Estado em proporcionar condições de desenvolvimento para todas as pessoas, mesmo concordando com isso, eu não concordo que, ao cometer o crime, o indivíduo seja conduzido, que o crime seja explicado
única e exclusivamente por uma ideia determinista, ou seja, a pessoa que nasceu pobre, a pessoa que nasceu num ambiente familiar desajustado, que essa pessoa e que não teve condições, oportunidades de instrução, de ensino, de estudo, de educação igual a de outras pessoas. Eu, particularmente, não concordo que essas pessoas estejam determinadas a praticar o crime. Porque se, de um lado, existe o determinismo, do outro também tem o livre-arbítrio. E nós vemos isso empiricamente, não é? Pessoas que gozem de boa condição social não quer dizer que estejam determinadas a seguir critérios éticos e morais que as tornarão pessoas não cometedoras de crime. E pessoas pobres, humildes, pessoas que não têm oportunidades de desenvolvimento fornecidas pelo Estado e que muito provavelmente sofrerão e ficarão à margem da sociedade, essas pessoas não necessariamente estão determinadas à prática de crimes. Porque se existe, sim, algo de um determinismo, para que a gente possa ter um juízo de probabilidade de que aquela pessoa poderá cometer crime, existe também o livre-arbítrio. Existe a autonomia da vontade. Pessoas que preferem passar o dia inteiro debaixo de um sol a pino, lavando um para-brisa de um carro ou vendendo bombom no semáforo, do que empunhar uma arma, praticar um roubo, cometer um furto, traficar drogas. Então, por não concordar que haja um determinismo e por entender também que aquelas pessoas que cometem um crime já estão com a prática do crime, ofendendo a sociedade, ofendendo o Estado, e é essa a parcela de consequência que a sociedade e o Estado já suportam, não haveria aí o porquê de atenuar a pena dessas pessoas. Então, para mim, a teoria da culpabilidade não teria aplicabilidade concreta, mas, obviamente, que cada operador do direito, cada estudante aí tem um viés diferente, tem um viés, uma corrente de pensamento diferente que lhe agrade ou não. Bem, além da culpabilidade, nós temos a questão envolvendo a culpabilidade formal e material. Quando a gente fala em culpabilidade formal, a gente está falando daquela culpabilidade em abstrato, né, que o legislador ele utiliza na hora em que ele vai escolher a variação de pena adequada para a prática daquele crime. E, obviamente, que quanto mais importante for o bem jurídico, quanto mais lesiva for a conduta àquele bem jurídico, ou quanto mais bens jurídicos estiverem envolvidos naquela ação criminosa, maior tende a ser a pena do criminoso. Maior tende a ser a pena combinada daquele crime. Então, se você olhar no seu código, a pena do furto é uma pena menor do que a pena do roubo, que é uma pena menor do que a pena do latrocínio, que é uma pena menor do que a pena da extorsão mediante sequestro com resultado de morte. Por quê? Porque ali a gente tem uma variação de bens jurídicos. No furto eu tenho só o patrimônio, no roubo eu tenho o patrimônio, a integridade corporal e a integridade psíquica. No latrocínio eu tenho o patrimônio, a integridade física e a vida. Na extorsão mediante sequestro com resultado de morte, eu tenho o patrimônio, a liberdade de locomoção, eu tenho a integridade corporal e eu tenho a vida da pessoa. Mesma coisa a gente analisando lá nos crimes contra a vida. O homicídio tem uma pena maior do que o aborto. Isso porque, em gradações do bem jurídico, né, a vida extrauterina ela é mais importante para a sociedade do que a vida intrauterina. Tanto é que já começa a se discutir, deixa eu fechar aqui a câmera, já se começa a discutir no Supremo Tribunal Federal a questão da descriminalização
de algumas modalidades de aborto praticadas até o terceiro mês de gravidez, até a 12ª semana de gravidez. Então, já há essa discussão no Supremo Tribunal Federal, né, para que haja aí a descriminalização, né, do aborto, e aí a gente precisa ver mais para frente como é que isso acontecerá. Bem, então a culpabilidade formal é justamente essa análise feita pelo legislador, não é? Em que ele vai emitir um juízo de reprovabilidade sobre aquele crime que ele está prevendo, que ele está criando na legislação, e ele vai, a partir daí, estabelecer qual é a pena adequada, qual é a pena proporcional àquele crime, àquela conduta criminosa. Já a culpabilidade material, ela vai acontecer para o magistrado. Ela vai ser destinada ao magistrado. É o juízo de reprovação que o magistrado faz no momento em que ele vai aplicar a pena. Vocês também aprenderão no próximo semestre que, ao aplicar a pena, o magistrado ele adota o sistema trifásico, né, que a gente aplica no Brasil. Por esse sistema, o magistrado ele vai, primeiro, analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, depois ele analisa, aí ele vai chegar numa pena parcial, numa pena provisória, ele vai pegar essa pena e vai analisá-la diante de eventuais atenuantes ou agravantes. E aí ele vai encontrar uma outra pena. Pega essa pena e vai agora analisar a existência de causas de aumento e diminuição de pena, que nós chamamos de majorantes e minorantes. E aí ele vai chegar à pena definitiva, ele vai chegar à pena final, aquela pena que o sujeito terá que cumpri-la durante a execução da pena. Na primeira fase da pena, o magistrado ele vai analisar as circunstâncias judiciais. Acho que agora melhorou mais a internet. Então, na primeira fase da pena, o magistrado vai analisar as circunstâncias judiciais. E o que é que ele faz nessa análise? Para estabelecer a pena base. Ele vai olhar as 8 circunstâncias que estão previstas no artigo 59 do Código Penal. Uma delas é a culpabilidade. Vai dizer lá o artigo 59, o juiz, né, analisando a culpabilidade, a personalidade, os antecedentes, a conduta social, o comportamento da vítima, as consequências do crime, irá aplicar a pena suficiente necessária para a prevenção e a reprovação do delito. Então, essa culpabilidade material é aquela culpabilidade verificada pelo juiz no plano concreto. Porque a culpabilidade formal ela é analisada no plano abstrato pelo legislador. No plano concreto, o juiz analisa a culpabilidade material. Vou passar aqui. Bem, temos, como nós estudamos, né, em aulas passadas, a culpabilidade dentro do sistema finalista, que adota a teoria normativa da culpabilidade, a teoria normativa pura da culpabilidade, a teoria normativa extrema da culpabilidade. Ela é composta, a culpabilidade, pela imputabilidade penal, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. 3 elementos compõem a culpabilidade: imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Dentro de cada um desses elementos da culpabilidade, nós temos excludentes, que são chamadas de dirimentes ou exculpantes. Quando a gente escuta a palavra dirimente ou exculpante, nós estamos diante de excludentes da culpabilidade. E essas excludentes da culpabilidade, elas vão atuar dentro, não é, ou sobre cada um dos elementos componentes da culpabilidade. Então, por exemplo, são dirimentes da imputabilidade penal a doença mental, o desenvolvimento mental retardado, o desenvolvimento mental incompleto e a embriaguez acidental completa. A embriaguez acidental completa, que é aquela embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, que nós veremos no decorrer da aula de hoje. Dentro da potencial consciência da ilicitude,
nós temos o erro de proibição inevitável. Temos o erro de proibição inevitável. E dentro da exigibilidade de conduta diversa, não é? Nós temos a coação moral irresistível. A coação moral irresistível. E a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Essas excludentes, essas exculpantes ou dirimentes, elas vão excluir a culpabilidade, mas cada uma incidindo em um elemento diferente da culpabilidade. Então, quando a gente diz que a pessoa não é dotada de culpabilidade porque é doente mental, a gente está dizendo que essa pessoa é um inimputável. Mas a gente não pode dizer que a pessoa é inimputável por ter cometido crime sob coação moral irresistível ou incorrendo em erro de proibição inevitável. Então, nós não temos, a gente precisa saber em que cada dirimente incide, onde cada dirimente incide. E é por isso que eu coloquei aí da forma mais didática possível, para que vocês tenham aí uma imagem, para que vocês tenham aí uma visão de quando cada excludente incide e sobre qual elemento da culpabilidade ela incide. Imputabilidade penal. A imputabilidade penal está prevista lá no artigo 228 da Constituição, e isso gera uma discussão, um debate muito grande quando se propõe a discutir a redução da maioridade penal. Isso porque a questão da maioridade penal perpassaria pela análise da alteração da Constituição. E aí esse debate, o artigo 228 da Constituição, embora não inserido, embora a ideia de imputabilidade não inserida no artigo 5º da Constituição, mas no artigo 228, teria a natureza jurídica de ser um direito individual fundamental, porque se assim for, eu não poderia ter uma emenda constitucional para reduzir essa garantia individual, porque quando eu reduzo uma garantia individual, eu estou tendente a abolir. E a Constituição veda emenda constitucional que tenha por finalidade, que seja caracterizada, na verdade, uma tendência a abolir direito individual fundamental. Então, o artigo 228 da Constituição, me permitam aqui pegar para a gente fazer a leitura breve dele, ele é muito parecido com o artigo 28 do Código Penal, mas o artigo 228 da Constituição nos diz o seguinte em matéria de imputabilidade penal. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Então, o artigo 228 da Constituição trata da imputabilidade penal, estabelecendo pelo critério etário, que é um dos critérios adotados para a imputabilidade, pelo critério etário, pelo critério biológico, que a pessoa menor de 18 anos é penalmente inimputável. E aí o Código Penal traz para a gente os artigos 26 a 28 e o artigo 50 do Código Penal Militar, viu, está como com aqui COM, mas acho que foi erro de digitação na hora, é CPM, Código Penal Militar, tá bom? Então, artigo 26 a 28 do Código Penal, tratando da imputabilidade penal, e o artigo 50 do Código Penal Militar, fazendo a mesma coisa. E aí eu não vou fazer a leitura agora, porque a gente vai analisar cada um dos critérios estabelecidos para a fixação da imputabilidade. Bem, então, o conceito de imputabilidade é o seguinte: a imputabilidade é a capacidade mental que as pessoas devem ter, que se espera, que o direito penal espera que elas tenham, e que é aferida ao tempo da conduta praticada. Então, eu vou aferir se a pessoa tinha capacidade mental, capacidade de discernimento para entender a ilicitude do que estava praticando. Eu vou fazer isso no momento em que ela pratica a infração penal, nem antes, nem depois, mas no momento em que o fato é praticado, em que a conduta é praticada.
E aí eu vou analisar tanto o elemento intelectivo, ou seja, essa pessoa tem discernimento, tem capacidade de entender sobre o caráter, sobre o caráter ilícito do fato. Esse é a análise do elemento intelectivo. E aí depois eu vou perguntar, ela, ao ter a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ela tinha condições de se comportar de acordo com esse entendimento. E aí é o elemento volitivo. Percebam que pela análise do conceito, nós não temos que aferir apenas a capacidade intelectiva. Nós temos que aferir também o elemento volitivo. A pessoa tem que ter discernimento de saber que o que faz é ilícito e, ao ter o discernimento, ela também tem que ter condições de se comportar de acordo com esse entendimento. Bem, a imputabilidade penal, como eu havia colocado, ela é aferida no momento da ação ou da omissão. Ela é aferida no momento da conduta. E aí, caso haja uma inimputabilidade superveniente, como assim, Edinaldo? O sujeito, depois de praticar o crime, foi constatado num quadro de doença mental, não é? Isso deflagrou nele o crime, foi o gatilho necessário para deflagrar nele uma doença mental, um trauma, que o colocou na condição de incapaz, né, na condição de inimputável, mas essa inimputabilidade superveniente, ou seja, posterior à prática do crime, essa inimputabilidade ela tem consequências processuais penais. Ela não tem consequência penal. Ela tem consequências processuais penais estabelecidas pelo artigo 152 do Código de Processo Penal, que é a suspensão do processo até o restabelecimento daquela pessoa. Então, essa é a consequência que nós temos pela inimputabilidade superveniente. Ok? Seguindo aí. Olha, quem tiver alguma dúvida, minha gente, por favor, viu, pergunte aqui no chat. Senão eu vou levando a aula. Pois bem, para a aferição da imputabilidade penal, nossa legislação, nosso Código Penal, ele adotou alguns critérios. Critério biológico, critério psicológico e o critério biopsicológico. Pelo critério biológico, a pessoa é inimputável, porque percebam, o código ele não diz quem é imputável. Ele não diz quem é imputável. O código ele diz quem é inimputável. E aí, se eu não conseguir encaixar aquela pessoa em alguma das hipóteses de inimputabilidade, por consequência, a pessoa será imputável penalmente. A pessoa será imputável penalmente. Então, quem é inimputável pelo critério biológico? O inimputável pelo critério biológico é aquela pessoa que, ao tempo da conduta, ela já apresentava uma doença mental, já apresentava um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Pouco importando para esse critério, pouco importando se, ao tempo da conduta, ela tinha alguma lucidez. Se, ao tempo da conduta, ela tinha uma lucidez mínima que pudesse fazer com que ela entendesse o caráter ilícito do fato e pudesse, né, se determinar de acordo com esse entendimento. Então, pelo critério biológico, o sujeito que, ao tempo da conduta, já era doente mental, já tinha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, pouco importa se naquele momento da conduta ela tinha uma lucidez, alguma lucidez, que pudesse fazer com que ela entendesse o caráter ilícito do fato e que pudesse se comportar de acordo com esse entendimento. Pouco importa. Esse critério biológico, ele é aplicado pelo Código Penal para a inimputabilidade dos menores de 18 anos.
Porque percebam, para o código, pouco importa se o indivíduo tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. E que ele tenha cometido o crime às 11 horas e 50 minutos do último dia de inimputabilidade dele. Não importa. Pelo critério biológico, não importa se ele tinha o discernimento, se ele tinha ou não o discernimento, uma lucidez, o discernimento para entender o caráter ilícito do fato. Em razão de o menor de 18 anos ter um desenvolvimento mental incompleto, segundo a lei, viu, minha gente? Segundo a lei, e não existe, digo mais, não existe nenhum dado científico que ateste que o desenvolvimento mental completo de um ser humano se deu aos 18 anos. Não existe. 18 anos é um critério normativo. Normativo. Não só do Brasil, outros países também adotam essa idade. Mas não é um critério científico, é normativo. Tá bom? Então, aos 18 anos, o sujeito se torna imputável, porque, para a lei, ele atingiu a completude do seu desenvolvimento mental. Mas, aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele já tem discernimento. Ora, imagine o absurdo de você imaginar que o sujeito não sabia que matar era crime aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, e que no outro dia ele tinha o discernimento, com 18 anos, de que matar era crime. Obviamente que isso não é coerente, mas a fixação de uma idade ela é necessária. Ela é necessária. E pelo critério biológico, não importa se o sujeito tinha lucidez para saber sobre a ilicitude daquela conduta e de se comportar de acordo com aquele entendimento ou não. O que importa é, aos 18 anos, ele terá o desenvolvimento completo. Se ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele ainda está com o desenvolvimento mental incompleto. E se ele tem o desenvolvimento mental incompleto, pelo critério biológico, ele é inimputável. Ponto. Acabou. Não se discute mais nada. Ponto. Outra questão é o critério psicológico. Pelo critério psicológico, o indivíduo é considerado inimputável penalmente quando ele apresenta a incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento por alguma circunstância, não sendo decorrente de uma doença mental, de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Veja, pelo critério psicológico, eu vou considerar alguém inimputável se por alguma circunstância que não seja o desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou uma doença mental, aquela pessoa não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar e de se determinar, como o código diz, de acordo com esse entendimento. Esse é o critério adotado para os casos de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. É a chamada embriaguez acidental. Então, a embriaguez acidental, aquela decorrente de caso fortuito ou força maior, ela torna o agente inimputável penalmente. Se a embriaguez for completa, obviamente, né? Então, diante de uma embriaguez completa, acidental, ou seja, decorrente de caso fortuito ou força maior, aquele agente é penalmente inimputável por força do critério psicológico. O terceiro e último critério de imputabilidade é o critério biopsicológico. Pelo critério biopsicológico, eu tenho a conjugação dos dois elementos. Eu tenho a conjugação do elemento biológico com o elemento psicológico. Elemento biológico com o elemento psicológico. Ou seja, será inimputável aquele indivíduo maior de 18 anos, mas que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da conduta, ou seja, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou, se ele entendia, não tinha capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento. É isso que nos diz o artigo 26, caput do Código Penal. E, por força do artigo 26, nós adotamos o critério biopsicológico como regra. A regra do direito penal, do Código Penal, é adotar o critério biopsicológico para explicar a inimputabilidade penal. E, em relação aos menores de 18 anos, o critério biológico. E, em razão da embriaguez proveniente de caso fortuito, a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, a embriaguez completa acidental, a gente adota o critério psicológico. Seguindo a nossa aula, né? Temos ainda 3 minutos desse bloco, então, seguindo a nossa aula, vamos analisar um pouco a questão da inimputabilidade em razão da doença mental. Bem, pela doença mental, o critério é biopsicológico. Pela doença mental, o critério é biopsicológico. Por quê? Porque eu preciso aferir a capacidade psicológica e biológica daquela pessoa considerada como inimputável. Camila, eu vou chegar lá na embriaguez acidental. A gente vai ver ainda. Veja que eu ainda estou na doença mental. Tá joia? Tenha calma. Pois bem, qual é a característica da inimputabilidade? É que, em razão da doença mental, né, uma patologia que aquele agente seja acometido, né? Então, em razão da doença mental, aquela pessoa é completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E não tem também capacidade de autodeterminação. Ele nem tem capacidade intelectiva, nem tem capacidade de autodeterminação. E em razão disso, ele é inimputável, ele fica isento de pena. Porque, ora, uma pessoa que ela é, por conta de uma doença mental, vamos supor aí uma esquizofrenia, o esquizofrênico, ele está no momento de surto e, nesse momento, ele está fantasiando uma realidade. Então, ele é privado da sua capacidade de intelecção, de entender que o que ele está fazendo é ilícito. Porque o esquizofrênico, em alguns momentos, minha gente, ele tem surtos, alguns, né, esquizofrênicos, ele tem surto de perseguição, de que está sendo perseguido, de que aquela pessoa vai ofendê-la, vai matá-la. E aí, na cabeça dele, ele vai ter que se defender daquela pessoa que representa uma ameaça para ele. Se ele está num momento de surto como esse, e aí ele pratica um crime contra o seu pseudo-agressor, ou seja, aquela pessoa que ele fantasia que vai agredi-lo, e se nesse momento que ele pratica essa conduta, ele está em surto da esquizofrenia, não é? Essa pessoa, ela é isenta de pena. Porque ele não tem capacidade intelectual de entender que o que ele faz é lícito, porque na cabeça dele está se defendendo. Então, portanto, ele estaria aí agindo em uma legítima defesa e não tem capacidade de se autodeterminar, porque ele fugiu da realidade. Ele fugiu da realidade. Certo? Falta menos de 1 minuto, minha gente, para esse bloco acabar. Então, eu vou parar aqui, porque o Zoom corta, né? Ele simplesmente corta a transmissão. Eu vou parar aqui. A gente faz um intervalo, que é o tempo de fazer o download desse vídeo. A gente faz um pequeno intervalo de 10 a 15 minutos e daqui a pouco a gente está voltando. Tá joia? Então, eu espero vocês para o segundo bloco da aula.